sequência do estudo sobre triângulos, a gente vai falar agora sobre o teorema do ângulo externo. Resolver exercícios aplicando o teorema do ângulo externo. Se você não assistiu o vídeo onde eu falo sobre o teorema do ângulo externo, vai passar um cardzinho aqui. Antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação e deixa aquele joinha pra gente. Então, na primeira questão, diz o seguinte: determinar y nos casos. Veja, você pode usar o teorema do ângulo externo ou não. Como eu disse que ia resolver essas questões? Utilizando sempre que possível o teorema do ângulo externo, então eu vou utilizá-lo. O que é que diz o teorema do ângulo externo? A soma de dois ângulos internos é igual ao externo não adjacente a ele. Ou seja, se você somar esses dois aqui, que são internos, ele será igual ao externo que está à frente dele. Tá? Então, se eu somasse esses dois internos, ele daria esse externo aqui em cima. Então, ó, aí aqui ficou fácil. Com esse teorema do ângulo externo, a gente consegue resolver essa questão aqui de modo mais rápido. Então, o y, ele vai ser 65 mais 45. Então, y aqui, ó, usando o teorema do ângulo externo, é 65 graus mais 45. Então, y vai ser 110. Beleza? Então, tá aí resolvido. E se você não quisesse resolver utilizando o teorema do ângulo externo, como é que faria? Descobre o terceiro ângulo do triângulo, utilizando a propriedade da soma dos ângulos internos. Ó, 65 mais 45 dá 110. 110 para completar 180, falta 70 graus. E aí você repara que esses dois ângulos são suplementares. Você já tem 70, aqui é o que falta para 180, que é o mesmo 110. Beleza? Nessa outra questão, vou também utilizar o teorema do ângulo externo. Mas repara, para que eu use o teorema do ângulo externo, eu preciso de dois ângulos internos para dar o externo não adjacente a ele. Eu não tenho essa medida, mas repara aqui, ó, que esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Né? Então, ângulos opostos pelo vértice são ângulos de medidas iguais. Então, esse aqui é 50 graus. E agora ficou fácil, porque o y é a soma desses dois internos. O y vai ser 50 mais 70, que é igual a 120 graus. Se você não quisesse utilizar o teorema do ângulo externo, resolveria como a gente fez aqui no último passo. Descobre qual é o terceiro ângulo. Ó, 150, ou melhor, 70 mais 50 dá 120. 120 para chegar em 180, falta 60 graus. Aí aqui os dois, ó, formando meia volta, falta exatamente 120 graus para completar os 180. E está aí o valor de y nos dois casos. Nessa questão, ele pede para determinar x e y. Olha, eu vou continuar aqui usando o teorema do ângulo externo. Se você não quiser utilizá-lo, tem outras maneiras. Você usa a ideia da primeira questão, do primeiro exemplo. Então vejam só, eu tenho dois ângulos internos e sei que se eu somar esses dois internos, essa soma é igual ao externo não adjacente a ele. Então, x menos 10. Então vamos lá, x menos 10 mais x mais 30. Isso é igual ao externo não adjacente, a 3x menos 30 graus. Aí aqui você resolve, né, a equação do primeiro grau. Olha, x mais x dá 2x e você traz para cá menos 2x. Né? E menos 10 mais 30 dá 20. E esse 30 negativo, ele vem para cá positivo. Não, mas vamos organizar aqui. Menos 10 continua, mais 30 continua. Esse menos 30 vai aparecer aqui do outro lado, mais 30. 3x, esse x aparece negativo e esse x também aparece negativo. Faz a soma aqui, ó. Menos 10 mais 30 dá 20, 20 mais 30, 50.
E aqui, 3x menos x dá 2x, 2x menos x, x. Se 50 é igual a x, então x é igual a 50 graus. Achamos o valor de x no primeiro caso. Na questão de baixo, veja que tem vários triângulos, então eu posso usar o teorema do ângulo externo algumas vezes aí em cada um deles. Por onde começar quando eu tenho uma figura desse tipo aqui? A dica que eu dou é, procure aquela que tem mais ângulos, onde é mais fácil você encontrar o primeiro ângulo com mais facilidade. Então, se você tentar achar esse y aqui, vai ficar um pouquinho difícil, porque eu não sei a medida desse nem desse. Mas eu posso encontrar essa medida aqui, ó. Vamos completar os casos aí. Eu posso completar isso aqui. Veja, forma um ângulo de meia volta. 150 para 180 falta 30. Achou aqui. Mas eu não consigo achar o y ainda porque ó, falta esse pedaço. Mas vamos lá, professor. Eu consigo achar esse outro pedaço, seguindo a mesma ideia que o senhor fez na outra ponta. Exato. Consegue. Olha, 130 para completar 180 falta 50 graus. Ah, agora eu consigo achar o x. Mas lembra que eu disse que ia utilizar o teorema do ângulo externo? Então eu vou apagar isso aqui e utilizar o teorema do ângulo externo. Ó, tá vendo esse triângulozinho aqui? Ó? A soma dos dois internos é igual ao externo não adjacente. Então, x mais 100 tem que ser igual a 130. Se eu já tenho 100, para completar os 130, falta exatamente 30 graus. Matou o x. Agora sim, vamos pela soma dos ângulos internos. Aqui seria 50 graus, 50 mais 100, 150, 150 para completar 180, 30 graus. Mas aqui eu não consigo aplicar o teorema do ângulo externo, porque tem que ser 2 internos igual ao externo não adjacente. 2 internos igual ao externo não adjacente. Nesse caso aqui eu não tenho o interno e nesse outro caso aqui eu não vou ter o externo. Aí o que é que a gente tem que fazer? Vamos trabalhar, vamos atrás dele. Olha, eu consigo encontrar aqui, que é 80 graus. Você vê isso claramente, porque forma 180. Aí repara nesse triângulozinho do meio. A soma de dois internos tem que ser igual ao externo aqui. Ó. Deixa eu escrever com a outra cor. A soma de esses dois aqui são internos. E vai ser igual ao externo verde aqui. Ó. 40 mais 80, 120. Repito, eu estou utilizando o teorema do ângulo externo. Poderia fazer de outra forma, sem nenhum problema, completando os ângulos de cada um dos triângulos. Aí aqui ficou fácil. Aqui você pode usar a soma dos ângulos internos. 120 mais 30, 150. 150 para completar 180, 30 graus. Então, o y e o x valem 30 graus cada um. Nesta última questão, ele pede para calcular x e y, observando a figura aqui, que está indicada nessa figura. Eu vou utilizar o teorema do ângulo externo, quando possível. Sim, claro, olha. Olha para esse triângulo aqui, ó. B, C, E. Dois internos, eu posso achar o externo. Porque eu sei que o externo não adjacente é a soma desses dois internos. Então, o x vai ser a soma de 30 mais 40. Já achou o x? X é 30 mais 40. Logo, x aqui é 70 graus. Achou o x. E para achar o y, eu vou utilizar de novo o teorema do ângulo externo. Ó, a soma desses dois aqui, ó, dois internos, nesse triângulo agora de vértice B, é A, dois internos, que dá a soma do externo não adjacente. Então, o y, ele é o x mais 55. Ora, mais o x você já conhece. O x é 70. 70 mais 55. Logo, o y é igual a 125. E aí ficou fácil de você achar cada um desses valores. Tranquilo? Então aqui, ó, vou deixar o coraçãozinho da matemática para vocês. O coração da matemática. Beleza? Aí, fácil. Tranquilidade.